Oi, pessoal, tudo bem? Olha, faz um tempinho já que a gente não trabalha no nosso livro de história, não é mesmo? E hoje nós vamos voltar com o nosso livro para trabalhar um pouquinho sobre a cidadania, tá bom? Nós já tínhamos aí trabalhado, dando uma pinceladinha sobre os nossos direitos, sobre os direitos humanos, isso tudo na nossa atualidade. Mas vamos ver como é que isso acontecia no passado? Vocês vão abrir o livro de vocês de história na página 64, tá bom? Página 64. Vocês vão encontrar esse título aqui, ó. Cidadania no passado e no presente. É o capítulo 4 do livro de vocês, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho sobre a cidadania. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a letra para vocês, ficar mais fácil para vocês acompanharem, né? Mas vocês podem ir marcando as informações importantes no livro de vocês, assim como a tia Vanessa sempre faz com vocês, tá bom? Olha só. Cidadania no passado e no presente. Você já deve ter ouvido falar na palavra cidadania. Mas você sabe o que ela significa? Quem é cidadão? Olha só, você vai pegar o seu lápis nesse momento e vai marcar para a tia Vanessa aqui, ó. A palavra cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui, tá? Vamos relembrar? Refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui. Hoje, todos são considerados cidadãos. Então, você, criança aí do 5º ano, com seus 10, 11 anos, você é um cidadão? Sim! Olha o que o nosso livro traz pra gente, informação preciosa, gente. Isso aqui é tão incrível. Hoje, todos são considerados cidadãos. Nossa professora, até eu que moro na zona rural? Sim. Nossa professora, até eu que moro no bairro São Sebastião? Sim. E eu que moro lá no bairro Maria de Lourdes? Sim. Mas aqui em Silvânia, uma cidadezinha pequenininha no interior de Goiás, eu sou um cidadão? Sim, você é um cidadão, porque você vive em uma comunidade que ela tem uma organização política e que garante e tem por objetivo garantir todos os seus direitos e os seus deveres. Onde é que está escrito os nossos direitos hoje? Na nossa Constituição brasileira. É a Constituição que rege aquilo que você tem direito como cidadão, tá bom? E você só tem direito? Não, mesmo você sendo criança, meus amores, vocês também têm deveres a serem cumpridos dentro da sua comunidade, tá? E uma delas é: você tem direito à educação, mas você também tem direito a realizar todas as suas tarefas, realizar todas as suas atividades, você tem o dever de estar sempre presente às aulas, né? De estudar para que você se torne um bom cidadão. Ser cidadão é diferente de ser um bom cidadão. É para isso que a gente estuda, né? Para que a gente se torne bons cidadãos, que sejamos pessoas conscientes, que trabalhemos com sustentabilidade, que cuidemos dos outros, dos meios comuns, dos ambientes públicos, que a gente possa cuidar também do nosso meio ambiente, né? É por isso que a gente estuda, tá bom? Então vamos lá, voltar para o nosso texto, né? Eu adoro falar com vocês. Porém, olha aí, ó, tá vendo? Eu acho que vem uma notícia aí que não é muito boa, não. Vamos ver? Hoje todos são considerados cidadãos. Porém, a concepção de cidadania sofreu muitas transformações ao longo do tempo, pois nas cidades antigas nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos ou podiam participar da vida política. Tá vendo? Olha só, ao longo do tempo, a gente vai sofrendo algumas transformações. Vai mudando-se as concepções do ser humano, vai mudando um pouquinho a ideia que as pessoas têm de organização política, tá? E hoje sim, hoje todos nós
somos considerados cidadãos. Hoje todos nós temos direito ao voto depois de determinada idade, seja homem, mulher, magro, gordo, alto, baixo, índio, negro, branco, não índio, amarelo, sejamos nós com alguma necessidade especial ou não. Todos nós somos cidadãos, todos nós temos que ter os nossos direitos preservados e reservados para que eles sejam exercidos. Só que antigamente isso não acontecia. As pessoas, elas viviam uma desigualdade social muito grande, inclusive dentro da política. Quer ver? Olha o que acontecia lá na Babilônia. A Babilônia não existe mais, tá? Eram povos antigos. Inclusive a gente tem aqui, ó, uma imagem de uma mulher, né? Ó, a placa de argila retratando uma mulher tecelã na Babilônia há cerca de 4.000 anos. Isso aqui foi encontrado, né? Aí em escavações. Na Babilônia, um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro, o Código de Hammurabi, organizado há cerca de 4.000 anos, dividia a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e os ricos. Então tinha uma diferença. Tinha 3 classes. Você podia ser uma pessoa livre, você podia ser uma pessoa escrava, ou você podia ser uma pessoa rica. Ou seja, esse livre aqui era um livre, mas era um livre pobre, né? Então era uma pessoa livre, sem recursos, uma pessoa escrava e uma pessoa rica. De acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedade eram punidos. De acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedades eram punidos com mais severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança familiar. Tá vendo? Aqui a gente vê o quanto a mulher ela era deixada de lado dentro da sociedade. Ela não tinha direito nem de receber uma herança familiar. Tinha que ser o homem, só se ela fosse casada ou se ela tivesse um irmão. Se ela não tivesse marido, que essa herança pudesse ficar para o marido, geralmente era um primo, um tio que recebia a sua herança. E a mulher, geralmente, ela ficava em uma situação muito complicada, né? Nós vemos que a população que ela tinha mais propriedades, aqui, ó, eles eram punidos com maior severidade. Então, a população, a maior parte da população, geralmente, ela trabalhava mais. Tudo que tinha a ver com a vida econômica da sociedade, ela vinha dessas pessoas, tá? Então, as pessoas ricas, elas tinham uma vida um pouco mais tranquila, né? Elas não trabalhavam tanto, elas tinham seus benefícios políticos, econômicos, sociais, elas eram praticamente inatingíveis, né? Mesmo quando isso quer dizer que, por exemplo, foi cometido um crime por uma pessoa rica e foi cometido o mesmo crime por uma pessoa pobre que é livre, o que pode acontecer? Essa pessoa aqui, que é rica, ela vai ser absolvida com muito mais facilidade do que essa aqui, tá? Por quê? Porque ela é pobre, ela não tem direito, né? Ela não tem ninguém que olhe por ela. E isso a gente vê não só lá na Babilônia, em diversos povos isso aconteceu. Aqui no Brasil, isso deixou de acontecer, ou a gente espera que isso deixou de acontecer há pouco tempo atrás, tá? As decisões políticas na antiguidade, como é que elas eram tomadas? Na Roma antiga, cidade que atualmente é a capital da Itália, os direitos e a participação nas decisões também não eram estendidos a todas as pessoas. Há mais de 2.000 anos, a sociedade era dividida em classes. Grandes proprietários de terra eram chamados de patrícios, tinham vários direitos, como acesso aos cargos políticos. Já os plebeus eram artesãos, camponeses, comerciantes e outros trabalhadores livres que não podiam se casar com patrícios, ou seja, não podiam se misturar, nem participar das decisões políticas. Por anos, lutaram
para obter direitos iguais e há cerca de 2.500 anos conquistaram o direito às suas próprias reuniões e a eleger um representante político para defender os seus direitos, no caso, o tribuno da plebe. Tá vendo? Olha só, é muito complicado essa divisão de classes. Hoje em dia, nós temos isso ainda dentro do nosso país? Nós herdamos essa herança lá da antiguidade, dividir as pessoas em classes sociais. Você tem direito, você não tem direito. Você pode porque você tem posses, você não pode. Você pode porque você tem um melhor acesso à educação, você não pode, porque você é pobre. Né? Complicado, né? Isso aqui é pra gente, ó, pensar e refletir, tá? Vamos ver aqui se você sabia. Há 2.500 anos, o primeiro código de leis da Roma Antiga ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas, pois seu conjunto foi publicado em tábuas de madeira. Ele regulava os direitos da família e de propriedade, além de crimes. Nele, já constavam vários direitos reivindicados pelos plebeus, porém, era reafirmada a submissão das mulheres e dos escravos. Tá? Então, aí, há pouco mais de 2.500 anos, né, houve uma mudança na forma de se governar na antiga Roma, mas as mulheres e os escravos ainda continuavam submissos, né, aos seus maridos, aos seus pais e aos seus senhores. Ao longo dos séculos, Roma conquistou vários povos e se transformou em um grande império. Os povos vencidos nas guerras muitas vezes eram escravizados e obrigados a realizar várias tarefas. Entre elas, tinham de lutar entre si em arenas públicas para a diversão da população. Os gladiadores, né? Muitos lutadores, chamados gladiadores, esperavam resgatar a liberdade caso vencesse o duelo. O Coliseu era um dos espaços em que ocorriam essas batalhas. O que você acha sobre isso? Dois seres humanos lutando um com o outro, provavelmente um sairia morto e o outro sairia livre. Ou o outro tentaria a liberdade porque já tinha sido feito cativo em uma outra nação. Complicado, né? Existiam algumas formas de se dominar os territórios. Geralmente, ou você invadia, um país invadia o outro, e aí ali saqueava tudo que tinha, roubava tudo de bens que as pessoas tinham e levavam com eles. Outra forma que eles tinham, outros países entravam, matavam maior parte da população, seu exército, guerreavam ali entre si, disputavam o poder, matavam, pegavam o que eles queriam e iam embora. Outra forma, outros países, entravam em um outro território, um outro país inimigo, que ele era considerado inimigo, ou aquela terra que eles queriam, eles guerreavam, disputavam, né, com as suas forças militares. Quem ganhasse, pegavam o povo cativo, como aqui em Roma, ó, pegava o povo cativo e levava como escravo. Então, tirava essas pessoas da sua terra, não matava. Tirava essas pessoas da sua terra, levava para a terra deles, e aí essas pessoas iriam ser obrigadas a fazer vários tipos de trabalho, inclusive, Inclusive, eles eram expostos a humilhações públicas, assim como aí no Coliseu, né? Os gladiadores eram obrigados a se manterem firmes, lutando entre si, muitas vezes de forma muito brutal, para que eles pudessem ganhar na liberdade. Muito triste, né? Essa nossa história. E eu fico muito triste quando eu escuto falando sobre essas questões. A escravidão é uma mancha que nós temos na história de vários povos. Ela deixou marcas muito grandes em todos os países que trabalharam com a escravização de seres humanos. Tá bom?
Já já nós vamos aqui ler as nossas questões para a gente poder fazer as atividades.